eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou o Faraó o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou também 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram afoitamente, perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, defronte de Baal-Zefon. Chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: será que não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos tiraste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos do Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: porque clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Versículo 21 e 22. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Só até aí. Gostaria de convidar você a orar neste momento, a pedir a Deus que fale ao seu coração, que gere fé no seu coração, em nome de Jesus. Pai Santo, Senhor da glória, Senhor, o Senhor sempre esteve conosco. O Senhor, Deus, presenciou, Senhor, muitas das coisas que nós vivenciamos. Para nós foi algo surpreendente, foi surpresas, foi algo imprevisto, mas o Senhor já conhecia de todas as coisas, e nós sabemos que o Senhor governa sobre todas as coisas. Por isso te pedimos que neste momento o Senhor nos prepare para o novo que nós desconhecemos, que o Senhor gere em nós, Senhor, a fé necessária, Deus, para rompermos, para avançarmos, para dispararmos, para abrir caminhos. Pai, pelo poder do nome de Jesus, venha alcançando o coração de cada um que está aqui nessa noite. Alcance cada coração que nos ouve, que nos assiste nessa noite, e gera, Senhor, aquilo que precisa ser gerado. Gera aquilo que só o Senhor pode gerar, uma fé genuína, uma fé operosa, uma fé que nos possibilita alcançarmos, Deus, e atingirmos nossos objetivos, como também contemplarmos os milagres do Senhor na nossa vida, na nossa igreja, neste ministério e em todas as áreas de nossa vida, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor, e amém. Irmãos, eu iniciei fazendo uma pergunta para vocês, porque tudo aquilo, o pastor até falou aqui, quem de nós imaginaríamos no dia 31 de 2019 que em março daquele próximo ano as coisas se fechariam, tudo mudaria, aquilo que nós havíamos planejado tivéssemos que parar, algumas coisas retroceder e tantas coisas mudarem tão de repente. Nenhum de nós imaginaria, mas Deus sabia.
nenhum de nós estávamos preparados para aquilo, mas Deus estava. E eu quero desenvolver esse texto aqui, primeiro falando sobre 3 coisas que Êxodo nos ensina, no capítulo 13 e no capítulo 14. A primeira coisa que ele nos ensina, que Deus guia pessoalmente o seu povo. Diga: Deus guia pessoalmente o seu povo. Você é povo de Deus? Você é escolhido de Deus? Deus guia pessoalmente o seu povo. Deus conduz pessoalmente o seu povo. E aqui nós percebemos que houve um momento que Deus fez com que o povo de Israel trilhasse o caminho mais longo, trilhasse o caminho mais difícil, para que eles não retrocedessem. Houve momento que Deus preferiu mostrar o caminho mais longo, porque Ele sabia que se Ele mostrasse um caminho mais perto, aquele povo retrocederia, porque Ele conhece bem o seu povo. Deus conhece bem você, Deus conhece bem a mim, Deus conhece a nossa estrutura, Deus conhece as nossas limitações, e Deus nos guia, Deus nos conduz de acordo com os seus propósitos, amém? Então Ele conduziu você até aqui, Ele te preservou até aqui, Ele te guardou até aqui. E talvez você diga: olha, muitas das coisas que eu planejei eu não consegui fazer, muitas coisas foram muito difíceis. Foi o caminho longo que Deus determinou para nós. Outra coisa, por Deus guiar o seu povo, às vezes Deus fará com que aquele povo retroceda. Nós iniciamos o capítulo, ele falando: eu quero que você diga para que Israel retroceda. Então nem sempre retroceder quer dizer derrotas. Às vezes o retroceder é algo que Deus quer que você faça. Às vezes não basta parar, é necessário retroceder. A segunda lição que nós aprendemos dentro desses capítulos é que Deus nunca estará distante e sempre estará à frente do seu povo. O versículo 13, versículo 22, a parte A, diz o seguinte: nunca apartou do povo. Deus nunca se apartou daquele povo, nem de dia, nem de noite. Deus os assistiu diariamente, de dia e de noite. De dia como uma nuvem de glória, à noite como uma coluna de fogo. E aquela nuvem que estava sobre aquele povo representa Jesus, mas eles estiveram em todo o tempo acompanhados, assistidos. Você esteve assistido, você foi assistido, você estava sendo observado de longe, aparentemente, mas Deus estava perto, Deus não estava distante, Deus não se apartou de você. Amém, irmãos? Quantos creem nisso? Eu creio. A segunda coisa, esse Deus, Ele está sempre à frente do seu povo. Aqui fala em 13, versículo 21, que Ele ia adiante do seu povo. Deus está sempre à frente de nós, irmãos. Nós não sabíamos o que nos esperava, mas Deus planejou esse dia, Deus planejou esse ano, Deus permitiu que coisas acontecessem e nos conduziu, e quis agir em nós. E aqui entra a terceira lição. Deus sempre prova os seus escolhidos. Deus sempre prova a fé dos seus escolhidos. Deus age em nós, Deus opera na nossa vida, e Deus permite que nós vivamos circunstâncias a fim de que a nossa fé seja provada. Mas nós precisamos aprender que uma fé, uma vez provada, ela tem que sair daquela situação, daquela circunstância aprovada. Você saiu do que você viveu esse ano com a fé aprovada? Você saiu renovado? Você se vê renovado nesse momento? Você se vê com a fé renovada neste momento? Você se vê com o ânimo renovado neste momento? Porque uma provação não quer dizer derrota. Uma provação
pode abrir portas para que a sua fé seja aprimorada, aperfeiçoada, para que você volte bem mais forte, bem mais preparado para aquilo que o Senhor deseja fazer e realizar através da sua vida. Então Deus guia o seu povo. Deus nunca está distante do seu povo. Deus está sempre adiante, sempre à frente de cada um de nós, conhecendo todas as coisas, e Deus prova a nossa fé. Deus está provando a fé do seu povo. Deus está provando a sua fé neste exato momento. E neste ano que se inicia, irmãos, há poucas horas, há poucos minutos, Deus irá provar a sua fé. Talvez eu fique com medo como aquela pessoa que vai enfrentar uma prova. Não. Deus, quando prova os filhos dele, Ele prova como um pai que acredita. Ele vai ser aprovado, ele vai dar conta, ele vai passar por isso, ele vai crescer, ele vai romper, ele vai avançar, ele vai conseguir sair dessa mais forte, mais ousado, mais intrépido, mais cheio de mim, mais cheio do conhecimento meu, mais cheio do conhecimento da minha palavra, mais cheio de fé para enfrentar todas e qualquer tribulação. É assim que Deus nos olha, como alguém que acredita, como um pai que acredita. Ele prova a nossa fé para isso. Olha só, o capítulo 14, ele diz o seguinte, o versículo 4: endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército. Foi Deus que endureceu o coração de Faraó, para que a fé daquele povo fosse provada. Agora, irmãos, foi porque Deus permitiu eles viverem aquilo, que eles falharam em algumas áreas? Foi porque Deus permitiu que eles vivessem aquela circunstância, foi porque eles falharam? Não. Por que aquele povo falhou? E eu quero que você não cometa o erro que eles cometeram. A primeira coisa, eles não romperam os laços deles com a incredulidade e com a murmuração. No primeiro momento, na primeira prova de Deus, na primeira prova de fé na vida do povo de Israel, o que eles fazem? Eles demonstram um sentimento de incredulidade e de murmuração. O versículo 11 e 12, acompanhe aí comigo, por favor. Capítulo 14, versículo 11 e 12. Ele diz: disseram a Moisés: será que por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos tiraste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que dissemos no Egito: deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Houve um momento nesse ano que você murmurou? Houve circunstâncias nesse ano que você deixou a incredulidade tomar conta do seu coração? A incredulidade, irmãos, sempre bate na porta. A incredulidade e a murmuração é algo que estão interligadas. Todo incrédulo é murmurador, e todo murmurador é um incrédulo. Se você é uma pessoa que murmura, observe, geralmente você não tem fé. Não tem fé em Deus, não tem fé que Deus pode mudar algo, não tem fé que Deus pode alterar, não tem fé que Deus pode mudar alguém, não tem fé de que Deus está agindo. Por isso você se demonstra incrédulo, por isso você murmura. Aquele povo, irmãos, no primeiro momento, eles temeram muito o inimigo, e eles clamaram, eles oraram, mas eles abandonaram a oração e começaram a murmurar. Quantas pessoas, quando se vê sem saída, abandona a oração e passa a se tornar um incrédulo, um murmurador? Que neste ano,
Quando você se vê sem saída, você não trilha o caminho da incredulidade, você não trilha o caminho da murmuração, você permaneça orando, permaneça clamando, porque aquele povo tinha razão de temer aquele exército. Era um exército muito forte, muito bem preparado, que certamente destruiria todos eles se eles existissem, ou eles se tornariam escravos novamente, ou seriam mortos, ou enfrentariam o mar. Mas nem diante disso eles tinham direito de se tornarem incrédulos. Aprenda isso. O que Deus tem reservado para você este ano? Encare cada desafio que estiver nesse ano com fé no seu coração. Exerça o olhar da fé em qualquer circunstância. Não proceda como incrédulo, como um murmurador que vive achando defeitos. A primeira coisa que eles fazem é apontar defeitos em Moisés e tentar achar defeitos em Moisés. Sabe qual é o objetivo do murmurador? Ele quer denegrir, ele quer destruir a imagem de alguém, ou a reputação de alguém, e esse alguém pode ser um ser humano, pode ser um ministério, pode ser uma igreja, pode ser o próprio Deus, porque o murmurador, em última análise, atinge Deus. Em última análise, esse povo estava atingindo quem? Aquele que tirou eles do Egito, aquele que prometeu levá-los para a terra de Canaã. Eles estavam murmurando contra eles. Sabe quem é o maior murmurador de todos os tempos, irmãos? Satanás. Não procure ser um murmurador. Pode ser que você se pareça com ele. A murmuração é a oração ao contrário. Se a oração edifica, a murmuração destrói. Se a oração ajuda, a murmuração prejudica. Então que você aprenda a romper os laços com a incredulidade em qualquer circunstância na sua vida. Aprenda a romper os laços com a incredulidade. E aqui vai um alerta. Geralmente nós culpamos o outro por causa de um defeito que é nosso. Quem que eles viram como culpado? Moisés, o líder, o mediador entre Deus e eles, aquele que estava lutando por eles. Eles apontaram o dedo. Por quê? Porque geralmente o incrédulo tem uma imagem distorcida, a sua memória se torna distorcida. E o que esse Moisés fala, irmãos? E eu quero que você pense em algo. Moisés era o mediador do povo de Israel. Quem é o nosso mediador? Hein? O nosso Senhor Jesus Cristo. O que Moisés disse para aquele povo? A primeira coisa que Moisés disse para aquele povo: não temais. Sabe quantas vezes Jesus disse essa expressão no Novo Testamento? 13 vezes. Não temais. Não temais. Não tema aquele que pode matar o seu corpo, não pode destruir o seu espírito. Não temas diante de situações, porque o temor, o medo, e quando eu digo para você, não é um medo comum de ter aquela cautela, não, irmãos. Aqui fala que Israel teve muito medo, era um medo extremo, era um medo excessivo, era um medo que fazia com que a oração se tornasse neutra, porque eles tinham tanto medo que eles não permaneceram na oração, se tornaram incrédulos e murmuradores. O medo pode distorcer, o medo pode fazer com que você se torne outra pessoa. Haja da maneira incrédula, de maneira murmuradora, e não proceda como um cristão, e não deixe a fé operar, a fé romper. O que Deus queria fazer, irmãos? Deus queria mostrar para aquele povo: esse exército não é nada para mim, não é nada diante de mim. Este mar me obedece, este mar me obedece. Mas o que eles enxergaram? Iremos morrer. O medo grita: está tudo acabado. A fé grita: a esperança. Há uma esperança, há possibilidades. Deus
quer que nós sejamos pessoas que exerçam fé. E quando eu falo de não ter medo, não falo de não ter cautela, não. Nós precisamos cuidar de nós mesmos, precisamos cuidar uns dos outros, precisamos cumprir com aquilo que é o exigido para a nossa proteção, para a proteção dos nossos irmãos. Amar também é cuidar de mim e cuidar dos outros. Amém, irmãos? Mas o medo excessivo, o medo que te faz, que te impede de avançar, o medo que te impede de olhar para Deus e crer que Ele vai te usar, o medo que te impede de ver que Deus pode fazer além do que você está percebendo, que Deus pode te usar muito além do que você imagina. Este medo tem que ser lançado fora, porque esse medo pode paralisar você, esse medo pode impedir você de ver o sobrenatural. O incrédulo não contempla milagres, o medroso não contempla milagres, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Seja alguém de fé, de uma fé operosa, de uma fé que rompe os obstáculos, de uma fé que abre caminhos no mar ou no deserto, mas uma fé que realmente suplanta o medo, supera o medo, passe por cima dele, atropele ele. Tem até uma canção que fala: pega o medo, coloca debaixo do braço e siga. Às vezes você vai fazer coisas com medo, mas o medo não vai impedir você de avançar. O medo não pode impedir você de avançar, de crer que Deus vai fazer milagres, de crer que Deus vai operar algo grandioso, extraordinário. O medo excessivo, irmãos, distorce a nossa memória, faz a gente esquecer das promessas de Deus, faz a gente, afugenta a nossa fé, porque quando nós damos muito lugar para o medo, a fé vai embora, a confiança em Deus vai embora, a confiança de que Deus vai fazer vai embora. A primeira coisa que Moisés fala para aquele povo: não temais. A segunda coisa que Moisés fala para aquele povo: aquietai-vos e vede o livramento que o Senhor vos dará hoje. Irmãos, Deus nos livrou? Deus nos livrou. Deus nos livrou ontem, Deus nos livrou até aqui, Deus nos livrará todos os dias, Deus nos guardará todos os dias. Deus pode abrir o mar para você, como abriu o mar para Moisés. Deus pode fazer você andar sobre as águas, como Ele fez Pedro andar sobre as águas. Deus pode fazer com que você sobreviva a um naufrágio, como Ele fez com o apóstolo Paulo. Deus pode fazer qualquer coisa, mas eu vou te dizer uma coisa: que a sua fé, que a sua confiança, que o aquietar-se diante dele seja: não importa se o Senhor vai abrir o mar, se o Senhor vai fazer eu andar sobre as águas, se o Senhor vai fazer eu sobreviver no naufrágio, ou se o Senhor vai me arrebatar para ti. O meu coração e a minha vida pertence a ti, a minha esperança está em ti, e eu vou me aquietar em ti, eu vou confiar em ti, a minha fé será sempre firmada em ti e na tua palavra. Porque para Sadraque, Mesaque e Abidnego, irmãos, a fé deles era: se o Senhor quiser me livrar, que Ele nos livra, mas se não, fica sabendo, ó rei, que nós não dobraremos diante desta imagem. Fé verdadeira, fé que rompe, é aquela: mesmo que custe a minha vida, eu permanecerei crendo. Amém, irmãos? Aquietar diante do Senhor era abandonar aquela fé infantil e abraçar uma fé robusta, uma fé bíblica, uma fé que te alimenta, uma fé que te sustenta, uma fé que faz com que você se aquieta e permaneça diante do Senhor, uma fé que não faz você se apavorar diante de ameaças, uma fé que faz com que você se volte para Deus e diga: Senhor,
eu sei que o Senhor é a fonte de toda a fé. Só existe fé no meu coração se essa fé for gerada do Senhor dentro de mim. Eu não tenho fé por mim mesma. A fé que eu preciso vem do Senhor, e é diante do Senhor, é me aquietando diante do Senhor, mesmo diante dessas ameaças, que eu obterei uma fé genuína e verdadeira. A fé genuína não surge de circunstâncias fáceis. A confiança nossa no Senhor, o fazer a sua alma sossegar, você se livrar da ansiedade, você se aquietar, é a maior expressão de fé, irmãos. Você conseguir confiar em Deus, quando tudo ao seu lado não consegue ver saída, nem para trás o exército vai me pegar, se para frente o mar está ali furioso, se eu não tenho caminho, se eu não acho uma saída, para onde olhar? Para Ele, para o céu. Dele virá o teu livramento. E pode ser hoje, pode ser agora, pode ser em qualquer momento, porque Ele pode determinar a hora que você vai prevalecer, a hora que você vai vencer. Só Deus pode dizer: hoje mesmo você nunca mais verá esse exército. Deus pode determinar o tempo para esse vírus desaparecer em todas as nações da terra. Ele pode determinar a hora, a data, o momento, o minuto, porque só Ele é soberano sobre os céus e sobre a terra. Só Ele guia o povo dele, só Ele governa todas as nações da terra. Só o nome dele é o nome acima de todo nome. Só o nome dele é capaz de eliminar toda enfermidade, todo mal. Só Ele é capaz de combater tudo aquilo que o homem tenha gerado, ou uma coisa criada em todo o seu ser, em cada parte daquilo que Ele criou. Só Ele. Aquieta-te diante dEle. Aquieta com confiança. Aquieta-te com esperança. Aquieta-te confiando, permanecendo diante dEle. Para de debater, para de se preocupar, começa a possuir uma fé dinâmica, uma fé substancial, uma fé operante, uma fé que rompe, uma fé que suplanta, uma fé que prevalece, uma fé que abre caminhos em qualquer lugar. Amém, irmãos? Uma fé que rompe, abre caminhos em qualquer lugar. Está preparada para tudo. Quem crê em Deus se prepara para tudo. Moisés diz: não temais, aquietai-vos e vede o livramento que hoje vos fará o Senhor. E ele diz: o Senhor pelejará por vós. Diga: o Senhor pelejará por mim. O Senhor já tem pelejado por nós, irmãos. O Senhor já está agindo em favor de nós. Quando Moisés falou para aquele povo: o Senhor pelejará por vós, você sabia que Deus já estava pelejando? Você sabia que Deus já estava trabalhando? Você sabia que Deus já estava agindo? Mas aquele profeta percebeu, aquele profeta estava tão próximo do Senhor. Aquele profeta, em vez de murmurar, em vez de parar de clamar e murmurar, ele continuou clamando. Quem continua clamando consegue enxergar que Deus continua agindo, Deus está operando, Deus está livrando, Deus está batalhando as suas batalhas. E Ele vai batalhar as suas batalhas cada dia de 2021. Aquilo que faltar para você vai sobrar. Sobra em Deus, irmãos. Tudo que nos falta sobra em Deus. O medo não pode nos intimidar. Existe alguém batalhando por nós, pelejando por nós. Existe alguém nos guardando, existe alguém nos livrando. Mesmo que nós nos protejamos dia e noite, nós sabemos que se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não nos proteger, estamos perdidos, porque nada pode barrar completamente, irmãos. Nós temos que ser cautelosos, mas principalmente quem nos guarda é o Senhor. Quem peleja por nós é o Senhor. Moisés
poderia se desesperar como o povo de Israel, mas ele ousou olhar para Deus e falar: não temas, aquieta-te e veja o livramento que o Senhor vos dará hoje. Que tipo de pessoa você é? Um homem de uma fé operosa, não teme, se aquieta e declara a palavra de fé. Moisés fez isso, não temeu, não se amedrontou, ele apontou um caminho, ele encorajou aqueles que estavam desesperados, ele mostrou como alcançar uma fé genuína, uma fé verdadeira, se aquietando diante do Senhor, e ele liberou uma promessa: aquietai-vos, o Senhor pelejará por vós. O Senhor peleja por você, o Senhor peleja pela sua família, o Senhor peleja por esse ministério, o Senhor peleja por nós dia e noite. O Senhor tem batalhado por mim e por você, o Senhor tem agido na nossa vida. Esse Deus que está pelejando por você merece a sua fé e a sua confiança nele. Esse Deus que está batalhando por você merece um povo que creia que ele é poderoso, não só para abrir o mar, para destruir inimigos, mas, se possível, te levar para ele. Ele é poderoso, ele nos sustenta, ele nos guarda, ele nos livra até a hora determinada por ele. Então, irmãos, creia nas promessas de Deus, siga suas instruções. A primeira coisa que Moisés fala para eles: o Senhor pelejará por vós. E a segunda coisa que ele faz é uma instrução que Deus mesmo dá para ele: mande o povo marchar. Não é hora de parar, não é hora de nós nos acomodarmos, não é hora de nós nos acovardarmos, não é hora de nós nos escondermos, é hora de nós marcharmos, irmãos. Talvez o marchar não seja ter mais reuniões, nós não vamos conseguir, mas nós podemos orar, nós podemos clamar, nós podemos conquistar algo em Deus, nós podemos gerar algo em Deus, nós podemos estar batalhando, nós podemos estar ajudando o Senhor por meio da oração, do clamor, nós podemos estar marchando, promovendo, liberando palavras que edificam, palavras que geram fé no coração das pessoas, não dando lugar para incredulidade, nem para murmuração. Nós podemos marchar à medida que nós não ficamos simplesmente parados. Olha uma coisa interessante, quando Moisés estava clamando, Deus falou: pare de clamar e mande o povo que marche. Existe hora de parar de orar, sabia? Há momentos que Deus manda a gente parar de orar e começar a agir. Existe a hora de agir. Há momentos que agir é mais importante do que orar. Agora, quem percebe isso, irmãos? Só quem ora, só quem clama. Deus fala com quem fala com Ele. Quem ouve Deus é quem fala com Deus. Quem ouve Deus é quem se aquieta diante de Deus. Quem percebe o que fazer, o que proceder, de que maneira proceder, é aqueles que estão em comunhão com Deus. Geralmente as pessoas mais frias são as mais críticas e incrédulas. As pessoas mais quentes são as pessoas mais cheias de fé, de ânimo, que produzem, que marcham. Porque diante do Senhor o desânimo não prevalece, diante do Senhor a incredulidade não prevalece, diante do Senhor a murmuração não sobrevive, a murmuração neutraliza a oração. Mas uma vez que eu estou diante do Senhor, toda e qualquer incredulidade é eliminada, murmuração é eliminada, e algo dentro de mim é gerado, e Deus desperta o meu coração para marchar, para avançar, para seguir em frente, para conquistar o que Ele determinou para nós. Neste ano do romper em fé, irmãos, Deus precisa de um povo que marche. Deus precisa de um povo que busque a presença dEle, que se aquiete diante dEle, que faça algo, que faça diferença
nas pessoas à sua volta. Deus conta comigo. Deus conta com você. Para encerrar, todo aquele que crê verá o poder de Deus e aprenderá a temer e a confiar em Deus. Lê comigo o versículo 31. Capítulo 14, versículo 31. O que diz aí? E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu o Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor, confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Olha o que Hebreus fala a respeito de Moisés, irmãos. Pela fé, Moisés, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Moisés permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Você vai ver Deus fazer grandes coisas, você vai ver o grande poder de Deus, porque Deus vai manifestar o poder dele na sua vida, na nossa vida, neste ministério. Deus fará grandes coisas, irmãos. Não importa, nós não sabemos o que nos espera. Deus não é limitado por nenhuma circunstância. Nós veremos grande poder de Deus se manifestar no nosso meio. Só que nós precisamos aprender a agir, a temer o Senhor e a confiar mais no Senhor. Moisés não permitiu que o medo prevalecesse. Pela fé, ele abandonou o Egito e não se amedrontou. Pelo contrário, ele permaneceu firme, como quem vendo aquele que é invisível. Quem vê aquele que é invisível? Aquele que permanece diante dele. Amém? Deus vai operar maravilhas em nós e através de nós. Deus vai operar milagres na nossa vida, em nome de Jesus. Eu quero que você comece 2021 crendo: eu não vou temer, não vai haver medo no meu coração, eu vou me aquietar diante do Senhor. Eu verei o Senhor fazer grandes coisas na minha vida. Eu batalharei cada dia deste ano, crendo que o Senhor peleja por mim, e eu marcharei quando o Senhor mandar eu marchar. Eu não ficarei parado quando Deus mandar eu prosseguir. Eu vou prosseguir, eu vou avançar quando Deus mandar eu avançar, porque eu sei que Ele vai operar grandes coisas na minha vida e através da minha vida, em nome de Jesus. Amém? Que você possa crer nisso de todo o seu coração, em nome de Jesus. Gostaria de pedir para cantar Cada Vez que a Minha Fé é Provada. Está contigo, pastor. Quero que você fique de pé e que você, neste momento, sonda o seu coração. Que neste momento você se aquete diante do Senhor e procure perceber. Há resquício de incredulidade aí, há resquício de murmuração aí no seu coração. Se livre disso. Há resquício de medo dentro de você, há algo te amedrontando, há algo te paralisando. Você tem tido dificuldade em se aquietar diante do Senhor, você tem tido dificuldade em crer num Deus que opera maravilhas, você tem tido dificuldade em crer que um Deus pode abrir o mar, pode te fazer andar sobre as águas, que Deus pode pôr um fim a um exército opressor. Se volte para Ele, volte seu coração para Ele, em nome de Jesus. Cada vez que a minha fé é provada, se entrega ao Senhor.
me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder. Diga com fé. Rompendo em fé. Eu vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer. Vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Ajoelhe-se agora, enquanto a tecladista continua tocando esta canção. Ajoelhe-se e tenha o seu tempo de oração neste momento de passagem. Os irmãos do louvor também podem ir para os seus lugares e se ajoelharem também. Agora é a hora de você ter um tempo com o Senhor. Quero que você ore neste momento. Apresente a Deus suas necessidades, seus sonhos, suas expectativas. Apresente a Deus sua família, seus filhos, sua esposa, seu marido, seus irmãos. Apresente a Deus suas finanças. Clame a Deus nesta hora. Estamos entrando no ano de 2021. Hora de você clamar. Hora de você orar. Hora de você olhar para Deus. Focar em Deus com fé. Aleluia. Glória a Deus.